Irmão, graça e paz para todos vocês e boa tarde. Irmãos, eu tenho uma palavra muito forte aqui para vocês e que pode tocar muitos corações. E nessa palavra, irmãos, vamos ver que desde aquela época Jesus já fala quais são as pessoas que realmente e verdadeiramente andam com Ele. Pessoas dão sinais. Então vamos ver aqui nas Escrituras e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer. Olha o título: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Aqui é João capítulo 6, versículo 60, tá, pessoal? Vamos ler. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Isso foi uma pergunta. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é um diabo, e um de vós é um diabo. Para quem é estudioso da Bíblia, acho que às vezes não precisa nem ser muito estudioso para saber quem que Jesus está se referindo aqui. Aqui nesse texto, Jesus está se referindo a Judas Iscariotes, porque Jesus já sabe o coração de todos muito antes do nosso, muito antes da gente nascer. Então, irmãos, o que está querendo dizer aqui tem muitos em vários lugares e Deus ele vai mostrando quem é quem. Às vezes não é muito difícil saber, mas às vezes a paciência em Deus, no descanso em Deus, Ele mostra quem é quem. Deus sabe quem é com Ele e quem não é. Deus sabe quem crê e quem não crê. Tem muitos que estão buscando a Deus, mas ainda tem dúvida que Ele é Deus. Tem muitos que estão buscando a Deus, estão esquecendo que Ele que pode e que a tua fé nele é que te salva. Tem uma passagem da Bíblia que fala que a tua fé te salvou. Então a única coisa que pode salvar a tua alma, que pode salvar teu espírito, na verdade o seu espírito é de Deus, porque Jesus mesmo fala que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Mas isso não quer dizer, não te dá liberdade de você brincar com a graça. Então aqui Jesus já sabe, aqui Jesus já está dizendo desde o começo. Jesus já sabe quem é quem. Jesus tinha vários discípulos, mas apenas 12 se destacaram. Mas um deles era o diabo.
Então, irmãos, Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus sabe quem está buscando ele de verdade, em espírito e em verdade. Jesus não é menino. A palavra de Deus é preto no branco. Não tem essa de você fazer rodeios. Jesus, irmãos, busque a Deus, crendo que Ele pode resolver o seu problema. Busque a Deus de fato e verdade. Deus se agrada de quem conversa com Ele. Deus gosta de conversar. Ah, mas eu não escuto. O que você está querendo dizer? Olhe pelo lado espiritual, irmãos. Deus fala com você de várias maneiras. Deus fala com você uma ação de outra pessoa. Deus fala com você nos seus sonhos. Deus fala com você na sua mente. Mas como que você sabe que é Deus ou isso é o inimigo? Oração, irmãos. Dobre o joelho pela manhã e ore. Irmãos, Deus, Ele não está escolhendo ninguém a dedo. Porque senão, o que ia ter a ver isso com o livre-arbítrio? Não é a dedo que Ele escolhe. Na verdade, irmãos, desculpe aí, mas se você parar para pensar na Bíblia, Ele já tem os seus escolhidos. Ele escolhe, sim. Desculpe aí eu ter falado dessa forma, mas sim, Ele escolhe. Deus escolhido. Ah, mas como é que eu sei que eu sou escolhido? Dedicação ao Pai. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento de Deus é a primícia. Quem tem que ser a sua primícia? Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre pai, sobre filho, sobre parentes, sobre amigos, sobre coisas materiais. Deus é em primeiro lugar. Então, irmãos, a palavra que eu quero passar é essa. Se você vê que você tem falta com Deus, dobre o joelho e ore. Não se culpe. Não fique se martirizando. Mas saiba que você é pecador, mas não quer dizer que você tem que andar no pecado. Você tem que, para ser de Deus, para você saber que você é escolhido de Deus, você tem que ter nojo do pecado, você tem que correr do pecado. Se você resistir ao mal, o diabo fugirá de vós e você ficará livre dele do pecado. Por quê? Porque você vai se sentir feliz, você vai se sentir alegre, você vai se sentir realizado. Deus muda a cabeça. Deus sabe de tudo antes de acontecer. Então, Deus, antes de você nascer, Deus já sabia qual ia ser a sua história. Busque a Deus. Sabe o que é buscar a Deus? Nem aquilo assim, não é uma decisão que você chega assim e fala assim, eu vou buscar a Deus, e que seja uma coisa fácil, é até bom. Fácil de se buscar, porque buscar a Deus não é fácil. Mas é aquela pessoa que busca a Deus lutando contra a sua própria carne, como diz aqui na palavra. Lute contra a tua carne. A tua carne diz para não buscar a Deus. A sua carne diz para quando você acordar pegar o celular primeiro. A sua carne, quando você acorda, diz para você arrumar a casa, para você fazer várias coisas. Mas não, irmãos, a primeira coisa quando você acorda de manhã é ajoelhar e buscar a Deus. Quando você vai dormir, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. Como é que eu busco a Deus? O próprio Jesus falou. Trancar no nosso quarto, ajoelhar em secreto e oremos o Pai em secreto, que está em secreto. Então, irmãos, o que eu estou conversando com vocês aqui, eu estou mostrando, eu vou ser sincero com vocês. Eu sou estudioso da Bíblia, não daqueles que vivem para isso. Mas eu procuro estudar sempre
além do que eu posso. Então, irmão, buscar Deus não é só você orar, não. É você ler. Você quer ficar livre do pecado? Mesmo que você não queira, pegue a Bíblia, abra e leia. Ah, mas eu não entendi o que está escrito. Pesquise. É a perseverança, irmãos. Perseverança na palavra. A perseverança que fala, porque é aí que Deus está vendo que você é escolhido. Por quê? Porque você realmente está negando a si mesmo para buscar ao Pai, para buscar a Ele. Então vamos continuar lendo aqui. Versículo 71. E isso dizia a ele de Judas, Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo dos 12. Ou seja, Jesus muito antes já sabia que Judas ia entregar ele às autoridades da época, às autoridades terrenas da época. Então, irmãos, quando vocês forem buscar Deus, quando nós, não vou falar vocês não, porque eu não sou perfeito, mas quando nós formos buscar Deus, vamos buscar em verdade, mesmo que nossa carne não queira, porque Deus já sabe, olha o preço que Ele pagou. Se Judas tivesse realmente se arrependido do que ele fez, ele ainda teria salvação, mas não o que ele preferiu fazer. Além do que ele de ter entregue Jesus, a culpa bateu. Então, aquela pequena culpa que você sente quando peca, saiba que é o Espírito Santo que está te tocando. Porque o Espírito Santo te dá o discernimento do que é certo e do que é errado quando o seu coração, quando a sua mente começa a te mostrar, olha, isso está errado. Então ore. Você errou, dobra o joelho e ore. Tá, irmãos? Essa foi a palavra de hoje. Em breve eu vou fazer uma oração e que Deus abençoe vocês. Tá, irmão? Vamos fazer isso para Deus. Desculpa eu não ter começado com uma oração. Eu só estou fazendo um vídeo corrido aqui. Mas busque ao Pai. Busque ao Pai. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente todos os dias. Ore, irmãos. Ore. Porque a comunicação para o Pai é a oração. A solução dos seus problemas é a oração.